Então, nós vamos meditar numa palavra hoje, que eu espero venha trazer edificação para as nossas vidas. Está em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10. Amém? Todo mundo achou aí? Diz assim a palavra de Deus. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Que o Senhor Deus nos dirija, nos dê sabedoria, porque precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da sua ajuda, da sua unção, da sua revelação, da sua sabedoria, meu Pai, para que possamos passar a mensagem que o Senhor quer que seja passado para seus filhos, suas filhas que estão aqui hoje. Por isso eu te peço, Senhor, assuma o controle nesse momento e me usa como um vaso nas suas mãos. Amém? O ministério de Jesus, ele não se resumia entre quatro paredes. Ele não perdia nenhuma oportunidade de resgatar os perdidos. Ele ia ensinando a palavra de Deus, a palavra de salvação e resgatando aqueles que ainda não conheciam o Evangelho. Jesus, ele pregou nas estradas, ele pregou no mar, ele pregou nos barcos, ele pregou nos montes, nas montanhas, ele pregou nas sinagogas e ele pregou nas casas das pessoas também. Onde ele encontrava, onde ele sabia que tinha pessoas precisando de cura, de libertação, lá estava ele, ministrando e mostrando o caminho da salvação. Você sabia que essa é a primeira missão que nós recebemos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador? Todo mundo aqui sabia disso? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós reconhecemos que Ele é Deus, essa é a primeira missão que nós recebemos dele. Sair e pregar o Evangelho. Falar para as outras pessoas. E pregar o Evangelho, quando a gente fala isso, não é você ficar decorando versículos e capítulos e ficar citando por aí, não. Mas é você poder falar para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Aquilo que a palavra dele transformou na sua vida. Essa é a primeira missão que nós temos, que nós recebemos. Não se esqueça disso. O texto que nós lemos, de Lucas 19, nos leva a uma casa situada na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade, né, muito boa, muito próspera, né? E Jesus estava passando por aquela cidade, né? E essa casa era de um homem muito rico, chamado Zaqueu. Entenderam agora porque eu pedi esse hino, né? Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. E para se ter uma ideia, nos dias de hoje, alguém que tivesse um emprego como o que ele tinha, né, na época, seria uma pessoa assim que moraria num condomínio de luxo, teria o carro do ano, teria
inúmeros cartões de créditos, né? Com ilimitados, né? Seria assim. Mateus não tinha nada disso, porque naquela época, né, não existiam essas coisas, tá? Mas ele tinha uma casa muito boa, tá? E uma bela casa ele tinha, e tinha muito dinheiro também. Ele era rico. E ele morava com sua família. Mas apesar disso, gente, ele sentia que faltava algo em sua vida. Ele sentia um vazio que nem toda a sua riqueza podia preencher. Quantas pessoas nós encontramos hoje que sentem esse mesmo vazio? Um vazio que nem o dinheiro, nem a posição social, nem os bens materiais, nada disso podem preencher. E muitos, né, infelizmente, buscam preencher esse vazio através da bebida, através das drogas, indo para festas, para noitadas, né? Mas não encontram o que procuram. Zaqueu procurou no lugar certo e na hora certa. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, né, dos feitos de Jesus, das suas palavras. Então ele ficou sabendo que Jesus estava passando por sua cidade. E aí ele sentiu o desejo, né, de ver de perto aquele homem. Ele queria ver quem era aquele moço, aquele homem que tantas pessoas seguiam, né, multidões seguiam e que falavam dele. Ele queria saber como era aquele homem que não tinha casa, que não tinha roupa de luxo, mas que transbordava amor e paz, que ele, Zaqueu, não conseguia ter. Então ele tomou uma decisão. Ele foi ao encontro de Jesus. E ele não mediu esforços para poder vê-lo. Vocês imaginam assim, uma multidão seguindo Jesus. Muita gente, né? Um grudadinho no outro, todos atrás de Jesus. E Zaqueu poderia, então, ter usado, né, da sua posição social, da sua influência. Ele poderia ter usado, não poderia? Quanta gente que não faz isso, né? Quando quer alguma coisa, usa até dinheiro que tem, para poder chegar até onde quer, tá? Mas ele não fez isso, ele só queria ver quem era aquele homem. Aí, então, ele passou pelo meio da multidão que seguia Jesus e subiu em uma árvore, tá? Porque ele era baixinho. Então, ele era bem baixinho, tá? E, assim que nem eu, talvez, né? Que eu estou escondida atrás desse púlpito agora enorme aqui. Mas ele teve que subir numa árvore para poder ver Jesus passar. Era a única coisa que ele queria, ver Jesus passar. Tá? Então, ele subiu naquela árvore. Diz a palavra que ele subiu numa figueira, né? E ele não se preocupou, não, viu? Ele não se preocupou em arriscar a sua vida, né? Subindo numa árvore. Pensa bem, uma figueira, para quem não sabe, é uma árvore grande, de troncos bem grossos, né? É uma árvore que fica alta. Lá em Jericó, tinha muitas figueiras, assim como muitas oliveiras também. Então, ele subiu nessa figueira. E ele arriscou escorregar, cair, não é verdade? Ele poderia ter caído, mas ele não se preocupou com isso. E ele nem se preocupou também em ser chamado de bobo. Pensa bem, um homem na posição dele, né? Um homem rico, subindo numa árvore, que nem um moleque, para ver Jesus passar, mas ele não se preocupou com isso, tá? Ele possuía tudo que o mundo podia dar para ele, mas ele sabia que faltava algo em sua vida. Ele queria algo que a riqueza não pode dar. Ele buscava algo que fosse eterno.
Ele só não sabia que Jesus já esperava por ele. Quando nós tomamos a decisão de ir ao encontro de Jesus, presta atenção no que eu vou te falar. Quando nós decidimos ir ao encontro de Jesus, nós nunca vamos surpreendê-lo. Mas Ele sempre nos surpreenderá. Jesus já sabia até o nome de Zaqueu. E Jesus estava ali, naquele lugar, naquela cidade, passando por ali, com um propósito. Porque tudo que Deus faz é com um propósito. E o propósito de Jesus, naquele momento, naquela hora, naquele dia, era ir à casa de Zaqueu. Não como um hóspede temporário, mas para ser uma presença permanente naquela casa. Eu pergunto para vocês, será que Jesus tem sido uma presença permanente em nossa casa? A palavra é para a gente refletir. É para a gente pensar na nossa vida. É para nos ensinar. Será que Jesus tem sido uma presença permanente na nossa casa? Ou ele tem sido apenas um hóspede temporário? Será que ele pode estar conosco quando nós escolhemos um filme ou um programa na TV para assistir? Podemos convidar Jesus para assistir junto? O que nós assistimos na TV? Ou no computador? Será que ele pode estar presente quando nós falamos no celular? Quando nós conversamos com outras pessoas no celular? Em muitos lares, Jesus não pode ser uma presença permanente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fazemos, nós assistimos, nós lemos, nós pensamos, nós falamos coisas que Jesus não aprovaria. Zaqueu pensou que apenas ia olhar Jesus passar. Era essa a intenção dele. Ele não queria mais nada, ele só queria olhar Jesus passar. Mas Jesus foi até a árvore em que ele estava, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou à sua casa. Vocês podem imaginar o susto do Zaqueu, gente? Vocês podem imaginar isso? Ele não esperava isso. Ele nunca tinha visto Jesus, nunca tinha se encontrado com ele. A intenção dele era só ver ele passar, né? E aí Jesus vem, o chama pelo nome e ainda diz: hoje eu vou à sua casa. Então, Zaqueu tinha a intenção só de ver Jesus. Mas foi Jesus quem o viu. E quando Jesus olha para nós, Ele não vê a nossa aparência, nem os bens que nós temos. Ele vê o nosso coração. Você consegue entender isso? Você consegue pensar nisso? Ele não vai olhar a sua roupa, ele não vai olhar seu carro, ele não vai olhar a casa que você mora. Ele vai olhar o seu coração.
Os cobradores de impostos, eles eram odiados pelos judeus. Sabe por quê? Porque eles eram empregados do governo romano. Então, eles faziam a cobrança dos impostos para gerar fundos para Roma, né? E aí eles se aproveitavam dessa situação, desse esse emprego que eles tinham, né? E eles se acostumavam a se aproveitar disso e também enchiam os bolsos dele, né? Todos os cobradores de impostos faziam isso, tá? Então, eles pegavam dinheiro do povo mesmo. E por isso eles ficavam ricos. Então, os judeus odiavam os cobradores de impostos. Consequentemente, odiavam Zaqueu. Tá? Jesus sabia de todos os pecados de Zaqueu. Mas ele enxergou o seu coração, o desejo que ele tinha de fazer um concerto com Deus. Jesus enxergou isso no coração de Zaqueu. Ele tinha o desejo de fazer um concerto com Deus, sabe? Por isso que ele disse assim para ele, Jesus disse assim para ele, eu sei que você não estava esperando isso, quando eu estava passando, mas eu quero entrar na sua casa. Eu quero que você me veja diariamente. Quando Jesus se refere aqui no texto a essa palavra casa, ele não está se referindo, gente, à moradia física. A palavra casa do grego significa família. Então, Jesus não estava interessado na bela casa de Zaqueu, tá? Na construção, nos mármores, nos acabamentos, nem nada disso. Ele não estava interessado em nada disso. Tá? Porque para Jesus, para Deus, o valor de uma moradia, ele avalia uma moradia pela qualidade de vida das pessoas que moram nela. Não é pela construção. Ele quer saber da qualidade do coração, da intenção, das atitudes das pessoas que moram. Então, quando ele fala em casa, ele não está falando da casa física, ele está falando da casa espiritual, que é o nosso coração. Jesus estava querendo habitar permanentemente, quer dizer, para sempre, na casa espiritual de Zaqueu e de toda a sua família. Mas para isso, seria necessário uma mudança de Zaqueu. Zaqueu era o chefe da família. Ele fazia as coisas erradas. Ele estava fazendo, a família estava compactuando com ele, lógico, estava vivendo bem. Mas era ele quem fazia, era ele quem roubava dinheiro do povo, era ele quem cobrava a mais para encher os bolsos dele. Então, era necessário uma mudança, sabe, um arrependimento da parte de Zaqueu, um arrependimento verdadeiro, aquele arrependimento que traz transformação de vida, tá? Zaqueu respondeu à presença de Jesus em sua vida. Ele reconheceu a grandiosidade do Filho de Deus. Ele se dobrou diante de Jesus. Ele diz assim, nesse texto, veja, Senhor, aqui e agora eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se roubei algo de alguém, pagarei 4 vezes mais o que eu tirei. Ele estava totalmente arrependido, ele havia reconhecido o pecado dele, os erros dele, e resolveu tirar aquilo fora da casa dele, da vida dele, da casa espiritual que era seu coração, e da sua família também. Ele decidiu fazer isso, porque ele reconheceu que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Zaqueu queria que todos soubessem da sua mudança. Então, ele prontamente se comprometeu a obedecer os princípios dados por Deus e retirar de sua vida tudo, mas tudo que era contrário à vontade de Deus.
Ele queria que Jesus habitasse permanentemente em sua casa e na sua família. Em Lucas 19, 10, Jesus diz, nós já lemos: hoje a salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque a partir do momento em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus por adoção, descendente de Abraão. É isso que ocorre em nossas vidas, quando nós realmente aceitamos Jesus. E quando nós aceitamos Jesus de verdade, no nosso coração, nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos mudar de vida. Jesus tinha uma palavra transformadora para o lar de Zaqueu: salvação. Salvação que liberta do poder do inimigo, salvação que renova a vida da pessoa, que reestrutura a vida da pessoa, que traz cura, que traz esperança, que dá a vida eterna. É a salvação que nos proporciona. Iria experimentar uma mudança extrema, uma mudança espiritual. Uma nova atmosfera invadiu aquela casa. Ali existiriam agora novos propósitos, um novo proprietário, Jesus, uma nova alegria, porque a salvação chegou àquela casa. Eu tenho uma palavra para você, que vem à igreja, mas sente que algo está faltando em sua vida. Você que tem o desejo de ver seu esposo ou seus filhos servindo ao Senhor como você. Aí nada do que você fala traz resultado. Você acaba ficando desanimada, mas eu tenho uma boa notícia para você, que está nessa situação. Jesus tem uma palavra transformadora para te dar. Ele te diz: hoje a salvação vai à sua casa. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Ele quer transformar o seu lar. Tá? Ele quer ser uma presença permanente na sua família. Mas Ele está esperando uma atitude sua, uma atitude de mudança da sua parte, tá? Da nossa parte. Zaqueu tomou essa atitude. Ele tirou do meio da sua família tudo o que desagradava a Deus. E essa é a lição que nós tiramos desse texto de hoje, dessa palavra de hoje. Nós precisamos fazer isso também. E agora eu quero falar com você, especialmente mulher. Minha irmã, minha amiga, guerreira do Senhor. A nossa batalha vai muito além de orar. Tá? Nós temos que orar sim, mas nós precisamos tomar uma atitude de coragem, de ousadia, tá? De mulher sábia, de mulher valorosa, para tirar de nossa casa tudo que desagrada a Deus. Tá? Tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós precisamos fazer uma faxina
espiritual em nossa casa. E em nós também. Precisamos começar essa faxina em nós. No nosso coração, né? Que é a nossa mente. E fazer essa faxina na nossa casa também. Quando eu estou falando casa, eu estou falando família. Tá? A nossa missão como ajudadora idônea, que Deus criou, tá? É conduzir a nossa casa, a nossa família, ao caminho de volta ao paraíso. Vocês sabiam que o nome Eva, do hebraico, significa mostrar, conduzir, apontar? Por isso Deus colocou esse nome na mulher. Porque a nossa missão, a missão que nós recebemos na criação, foi a de conduzir a nossa família. E agora nós temos que conduzir a nossa família ao caminho de volta ao paraíso. E para isso, nós precisamos tomar uma atitude corajosa. Tá? Então, vamos lá, pega a vassoura. Pega uma vassoura e comece a varrer para fora de sua casa tudo que desagrada a Deus. Tá? Não aceite nenhum lixo espiritual. Olhe a sua volta. Quem mora com você, seus filhos, seu marido, ou outra pessoa que mora com você. Repare na maneira de agir, de pensar, de falar. Retire tudo que é lixo. Não aceite em sua casa, não aceite bebida, não aceite palavrões, não aceite mentiras. Não aceite. A sua missão é conduzir de volta ao paraíso. Vocês entenderam isso? Está fazendo sentido isso para vocês? Não está? Vejam bem. Sabe, tem casas que até pornografia assistem hoje no computador, nos vídeos. Não aceite nem filmes ou programas de TV que contaminem nossa mente. Tá? Você precisa escolher até os filmes que você vai botar lá na televisão para assistir. Até isso você precisa assistir. Programas. Tem muitos programas que não devemos ver, não. Eu não estou sendo radical, não. É apenas uma escolha. O que agrada e o que não agrada a Deus. Você quer viver em paz? Você quer ter a presença de Jesus na sua casa? Quer ou não quer? Então, nós temos que fazer uma escolha. Nós não podemos aceitar nem murmuração, nem fofocas, nada disso, gente. Coloque tudo na lata do lixo, tudo que possa contaminar a sua família, a sua casa. Eu sei que tem mulheres aqui pensando assim, é fácil falar, né? Eu já tentei. Já fiz de tudo, mas meu marido, meus filhos, eles não querem saber de nada. Tá? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Nós precisamos ter a atitude de mulher idônea. Sabe o que é idônea? Idônea é íntegra, é honesta, é transparente. É sincera. Foi assim que Deus nos criou, mulher. Foi assim que Deus nos fez. Vocês entenderam isso? Tá? Nós precisamos levar a palavra transformadora para a nossa casa. Precisamos ver nossas casas libertas das forças do mal, gente. Mas para isso, nós precisamos tomar uma decisão.
que é de não aceitar dentro de nossas casas atitudes que desagradam a Deus. Seja dos filhos, seja do marido, ou seja de pessoas que moram, ou seja da mulher, estou falando para os homens agora. Ou seja de pessoas que moram com a gente, tá? Nós não podemos compactuar com o pecado. Se o filho está fazendo coisa errada, você tem que corrigir. Ele quer continuar? Então que ele faça do portão para fora. Mas dentro da sua casa, não. Seu marido quer continuar bebendo, quer continuar... Dentro da sua casa, não. Vocês entenderam? Porque se você permitir o pecado na sua casa, coisas erradas na sua casa, sabe o que você está fazendo? Você não está abrindo porta para que Jesus seja uma presença permanente. Você está abrindo porta para o inimigo entrar. Você está dando legalidade para ele. Nós temos que ser fortes, corajosas. Nós temos que ser mulheres de atitude. Vocês entenderam? Nós temos que fazer a nossa parte. Vocês entenderam? Nós temos visto, gente, muitos lares cristãos sendo detonados pelo inimigo. É por isso que a gente fica assim, querendo ensinar, querendo, sabe, colocar isso no coração de vocês. Porque nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo muitos lares de crentes, lares cristãos, sendo detonados pelo inimigo. Tá? Lares com conflitos, com brigas, com abusos verbais, com alcoolismo, com drogas, com depressão. Tá? Muitos lares estão passando por isso. E sabe qual é a razão? A razão é que nesses lares cristãos, Jesus é um hóspede temporário. Vocês entenderam? De vez em quando, ele está presente. Ele não é uma presença permanente. Porque para ele ser uma presença permanente, nosso lar tem que estar limpo. Limpo de todo o lixo espiritual. Tá? O lar, gente, é um lugar onde os valores devem ser ensinados, onde correções devem ser feitas, onde a mente deve ser alimentada com a palavra de Deus. A autoestima das pessoas, né, que convivem com a gente, devem ser ativadas. Tá? O lar é um lugar onde se tem abrigo do mundo que é cheio de tribulações, que é cheio de perversões. O lar tem que ser um abrigo, assim. Agora, vocês imaginam? Se dentro do lar também existiam essas coisas que tem no mundo. Não pode. O lar cristão tem que ser um abrigo contra essas perversões do mundo. E nós, mulheres, nós recebemos de Deus a missão de construir um lar onde Deus se faça presente em todos os momentos. Lembre-se bem, a nossa luta é espiritual. Os problemas com nossos filhos, filhas, marido, mulher, é uma luta de fé. Por isso, não desista, tá? Não desista, lute, tá? Lute pela salvação da sua família, lute pela segurança, pela prosperidade da sua família, tá? Abra as portas da sua casa para que Jesus venha habitar permanentemente. E você pode ter a certeza de que seu lar será transformado. Deus quer que sua palavra esteja no centro do nosso coração, no centro de nossas vidas.
guardada, muito bem guardada no nosso coração. Mas Ele também nos ordena a repassar os ensinamentos que recebemos aos filhos, às pessoas que convivem conosco, às pessoas que nós encontramos, que nós conhecemos, tá? A todos aqueles que aparecem na nossa frente, que nós temos a oportunidade de falar do Evangelho, daquilo que Deus fez para nós. Essa é uma missão que nós recebemos, assim como Jesus fazia. Ele não perdia a oportunidade, e nós também não podemos perder. A nossa missão é compartilhar o que o Senhor fez em nossa vida, para que todos vejam, tá? E para isso, gente, não basta a gente saber a palavra, ou ler a palavra, ou estudar, mas é necessário praticar a palavra. É necessário praticar. Nós ensinamos muito mais com nossas atitudes do que com nossas palavras. Lembre-se disso, tá? Nós que realmente aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós devemos, outro dia eu falei isso para os meus alunos lá no estudo bíblico, né? Nós devemos ser o outdoor de Deus. Sabia disso? Sabe o que é o outdoor de Deus? Sabe o que é o outdoor, né? Todo mundo sabe o que é um outdoor? Então, nós cristãos temos que ser o outdoor de Deus. Mostrando a mensagem do Evangelho para todos. Tá? Mostrando através de nossas atitudes a transformação que Deus fez em nossas vidas. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você aceita essa palavra? Você quer que Jesus faça um milagre em sua vida? Você quer de verdade isso? Aquelas que querem isso de verdade, feche os olhos agora e ore comigo. Vou fazer uma oração, vocês vão repetindo. Tá? Feche os olhos e repita. Repita assim, ore assim. Bendito és, Deus, único e poderoso. Em nome de Jesus, eu te peço que sua graça e misericórdia alcance a minha família e me alcance também. Eu quero que sua presença seja permanente em minha casa. E por isso, eu me comprometo a retirar do meu lar tudo que te desagrada. Entrego em suas mãos minha vida e a vida de meus filhos e de meu marido e de todos quantos moram em minha casa. Que a sua palavra transformadora de salvação quebre todas as barreiras colocadas pelo inimigo. Ó Deus, que todas as maldições das gerações sejam desfeitas. Te dou graça, Senhor, que seu nome seja glorificado. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para vocês. Amém?